Boa noite. Quinta-feira, 17 de outubro de 2024. Veja agora os destaques desta edição. Usuários do setor de nefrologia reforçam protesto pela manutenção dos serviços na Fundação Hospital do Acre. Mas o governo insiste em defender terceirização. Óleo, café, banana e carne são os vilões responsáveis pelo aumento do preço da cesta básica na capital. Vereador Francisco Piaba critica decisões da Prefeitura de Rio Branco na área agrícola, que prioriza a aquisição de máquinas antes de incentivar a produção junto ao agricultor de base familiar. Trabalho articulado entre o Estado e governo federal pode intensificar a presença das forças de segurança em rios estratégicos para o tráfico internacional de drogas aqui pelo Acre. Começa agora o Gazeta em Manchete. A Prefeitura de Rio Branco está colocando as máquinas à frente da produção. É o que diz o vereador Francisco Piaba, vereador aqui de Rio Branco, que critica a prioridade dada pela Prefeitura à aquisição de máquinas antes de incentivar efetivamente a produção junto ao agricultor de base familiar. Os galpões estão sendo construídos ao lado da Ceasa, a Central de Abastecimento de Rio Branco. O primeiro será uma garagem da Secretaria de Agricultura, onde possam ficar máquinas e caminhões. O outro ficará calcário e, nos dois últimos, para secagem e beneficiamento de grãos. A Prefeitura vai comprar 2 beneficiadoras de arroz para que os pequenos produtores possam vender o produto sem casca, agregando mais valor. Mas o projeto começa a ganhar algumas críticas. O vereador Francisco Piaba disse que a Prefeitura fez um caminho inverso. É preciso incentivar a plantação de arroz, para depois instalar as máquinas de beneficiamento. Atualmente, a produção em Rio Branco é muito pequena. Os equipamentos correm o risco de nem funcionarem por falta de arroz. Tem que ter o incentivo dos governos, né? Governo municipal, estadual, o plantio de arroz, que essa máquina que o prefeito comprou é uma máquina com muita potência. Então ela vai beneficiar muitos quilos de arroz por dia. E nós não temos esse arroz aqui. Para não ficar com um projeto fantasma, assim como a da Peixes da Amazônia, a Prefeitura de Rio Branco precisa, urgente, criar toda uma estrutura para ajudar o pequeno produtor a preparar a terra, fazer corretamente o plantio com sementes de qualidade e depois abrir um mercado para a venda do produto. Sem esses incentivos, fica difícil o produtor confiar e plantar o arroz. O que precisa para incentivar o produtor é o governo segurar a produção, estou falando do arroz, segurar a produção. O governo municipal, o governo estadual, segurar a produção para vender para os hospitais, para vender para merenda escolar e outras entidades também, vender, que aí segura, que o produtor hoje tem medo de plantar, investir no arroz e não ter saída. Cesta básica apresentou aumento, o preço da cesta básica apresentou aumento no mês de setembro, segundo uma pesquisa realizada pela Secretaria de Estado de Planejamento. A Secretaria de Planejamento do Acre, por meio do Departamento de Estudos de Pesquisa e Indicadores, realiza a pesquisa mensalmente. Os dados foram coletados em 56 estabelecimentos comerciais, entre mercados varejistas de grande, médio e pequeno porte, açougues e também panificadoras. O levantamento observou o custo da cesta básica em Rio Branco, referente ao mês de setembro. O conjunto de necessidades básicas se divide em 3 categorias: cestas de higiene pessoal, limpeza e alimentar, sendo esta última a principal responsável pelo aumento, que foi de 1,16%. A de limpeza doméstica subiu 0,46%. Já a de higiene pessoal teve uma leve redução de 0,28% em comparação ao mês anterior. Os itens que mais contribuíram para essa alta foi a banana. A gente teve uma alta aí bem expressiva de 22,3%, né? O café, 3,5%. E a carne, que a gente teve 2,7%. Então, esses foram os itens que mais impactaram no valor total da cesta, que contribuíram para essa alta. O aumento do último mês se contrapõe aos últimos 6 meses, que apresentaram uma redução de quase R$ 60 no valor total das cestas básicas. Essa redução também foi influenciada pela cesta básica alimentar,
que apresentou variação negativa de 10,5% no período. Os itens que mais apresentaram redução de preço foram o tomate, o açúcar e o arroz. Segundo o economista Carlos Franco, as oscilações são comuns durante o ano, já que existe uma forte influência dos fatores climáticos e da oferta e demanda. Alguns produtos no período da entre-safra reduz a oferta e o preço sobe. Quando o mercado regulariza, ou seja, quando a oferta volta ao normal, os preços voltam ao normal e normalmente os produtores, pelo preço bom, tendem a aumentar a produção, né? Então é um processo normal, muito embora esse ano de 2024 nós temos um fator climático muito mais intenso que agravou, né, a subida dos preços de alguns produtos, né? Eu chamo a atenção para esses vilões do preço da cesta básica, para o vilão café. Chama a atenção porque é um produto que o Acre parece que descobriu o café, né? Passou a plantar café em praticamente todas as regiões, todas as regionais do Acre estão plantando café, inclusive no Juruá, inclusive vai ter agora incentivo do governo federal lá no Vale do Juruá, um café importante para aquela região ali. Então o Acre todo está produzindo café. E mesmo assim, o café foi um produto que, de acordo com não sou eu que estou falando, é a Secretaria de Estado de Planejamento. De acordo com a CEPLAN, foi um dos vilões da cesta básica, né, do preço da cesta básica. É algo para a gente ir pensando, não é? Porque quando as forças de mercado atuam, independente se o produto é produzido internamente no Estado ou fora dele, aí, parceiro, essa dinâmica entre a oferta e a procura independe de onde o produto é feito. É bom a gente ir acompanhando um pouco o comportamento, né, esses preços, né, a dança desses preços. É importante. O café é algo realmente que chama a atenção. O governo do estado e o consulado peruano no Acre organizam uma agenda para a entrega de presentes a crianças de famílias de baixa renda. O consulado do Peru entregou mais de 100 brinquedos para a Secretaria de Assistência Social do Estado. A doação é uma contribuição para o programa do governo que vai levar brinquedos para as crianças do bairro Cidade do Povo, um dos mais violentos da capital. Para o cônsul Pedro Alberto Rubim, os governos precisam ter um olhar especial para as crianças. Elas precisam de proteção, alimentos, saúde, educação e ser feliz. Muitas crianças pobres no Brasil não receberam presentes no Dia das Crianças, que foi comemorado no último dia 12. Por isso, vale a pena fazer um esforço e levar brinquedos para quem não tem condições. O futuro de todos nós, o futuro do planeta são os niños, não nós. A Secretaria de Assistência Social vai fazer a entrega dos presentes no dia 26 de outubro, juntamente com uma campanha da Secretaria de Segurança Pública. Todas as secretarias do Estado vão ter que contribuir enchendo uma caixa como essa de brinquedos, para que todas as crianças do bairro Cidade do Povo possam ser contempladas. Acho que não tem nada mais gostoso do que, como criança, né, receber um presente. E essa é uma valorização, garantindo os direitos, a dignidade e alegrando o coração dos nossos pequeninos. A Secretaria também se prepara para o Natal das Crianças Carentes. Foi acertado com os Correios que a pasta vai adotar 196 cartas do programa Papai Noel dos Correios. E logo após o intervalo, usuários do setor de nefrologia da Fundacre querem manter o serviço no Estado e o governo defende a terceirização. Nós voltamos já. As mudanças no setor de nefrologia da Fundação Hospital do Acre têm repercutido bastante. Hoje, mais uma manifestação reforça o desejo dos usuários de não serem atendidos em clínicas particulares. Exatamente. Desde o início dessa semana, uma polêmica começou a circular aqui em relação ao atendimento aos pacientes de hemodiálise aqui da Fundacre.
que acontece? Foi informada uma mudança em relação ao atendimento, que pelo menos 64 pacientes deixariam de receber esse atendimento aqui na Fundação Hospitalar e seriam encaminhados para clínicas particulares, mas tudo grátis, sem nenhuma alteração em relação a isso. As pessoas acabaram realizando várias reclamações em relação a horários e assim por diante. Essa manifestação se estendeu até hoje, desta quinta-feira. Esta quinta-feira foi marcada justamente por uma manifestação que foi realizada aqui na Fundacre. Estou ao lado do secretário de Saúde do Estado, Dr. Pedro Pascoal. Ele veio pessoalmente aqui para poder conversar e realmente dar explicações detalhadas em relação a essa mudança. Secretário, muito tinha se falado em relação a isso. Primeiramente, para a gente esmiuçar esse assunto. Por que dessa mudança? A gente sabe que foi citada a questão da mudança de leitos de UTI, mas por que foi decidido realizar esse estudo para possivelmente mudar? A contratualização e do serviço ser da Fundação Hospitalar, fiz questão de estar presente para que nós elucidássemos, tirássemos todas as dúvidas desses pacientes, o medo, o receio e mostrar para eles que o serviço não seria interrompido. De forma totalmente gratuita, o paciente não seria prejudicado. O que startou essa situação foi justamente um desabastecimento de uma empresa que fornece a solução que vai para a máquina para a realização da hemodiálise, vinculando um aumento de preço, ou seja, eles só entregariam essa solução se nós acatássemos o aumento do valor sugerido. Porém, não tem nenhuma documentação que justificasse aquele aumento. Porém, o documento foi protocolado aqui junto à Fundação Hospitalar no dia 3 de outubro. Para garantir que as sessões desses pacientes continuassem e que nós não deixássemos eles desassistidos, a primeira ideia que tivemos foi: vamos encaminhá-los para as clínicas. Fizemos contatos, eles disseram que nesse primeiro momento eles teriam que estender o horário para comportar todos esses 64 pacientes, mas que ao decorrer da semana essa problemática seria sanada. E foi. Hoje nós nos reunimos novamente com todos eles, fizemos de uma forma totalmente transparente a apresentação dos dados, mostrando o valor de uma sessão realizada aqui na Fundação Hospitalar, onde o valor é de R$ 1.789 aproximadamente, e o valor que é pago para as clínicas hoje, R$ 445, um valor significativamente mais em conta. Esse recurso que teoricamente sobraria poderia ser investido em abertura de leitos de nefrologia, investido em leitos de UTI, justamente para acomodar esses pacientes. Saímos daqui com a permanência de mais transporte para que eles não fiquem esperando além da sessão de hemodiálise para retornar para suas casas. Colocamos aqui que os pacientes seriam priorizados pela faixa etária, os mais idosos e os mais graves teriam a prioridade de atendimento no período da manhã e, consequentemente, os pacientes que vêm do interior, que são submetidos a estado, todas essas situações particulares de cada paciente, eles teriam a sua situação sanada. Fizeram presente também os representantes das clínicas, os médicos, nefrologistas representantes das clínicas, no qual também reforçaram esse compromisso. Paralelo, nós já temos a habilitação desse recurso que é pago pelo Ministério e o Estado entra apenas com a complementação. E esse recurso, lembrando que ele é um recurso carimbado, é um recurso que ele tem que ser utilizado para essa finalidade. Ou seja, nós garantimos o pagamento. Nós não observamos mais por parte das clínicas uma manifestação em relação a atraso, nada do tipo. Então existe um compromisso do governo em não desassistir essa população, na verdade não desassistir o todo. A reunião muito proveitosa, saímos daqui com bons encaminhamentos, os pacientes e os familiares entenderam toda a situação e deixei à disposição o gabinete aberto para qualquer conversa, deixei à disposição toda a nossa equipe para que a gente sane qualquer dúvida que venha a acontecer, qualquer problema que venha a ser, que aparecer durante essa sessão. E tivemos também representantes parlamentares que validam a nossa fala e que registraram toda a reunião para que a gente não fuja de nada do que foi acordado aqui dentro. Essa entrevista do secretário de Estado de Saúde, ela é muito interessante, por tudo que ela sugere, inclusive. Pelos argumentos que ele colocou aí, eu não sei se ficou muito claro, se nós estávamos todos aí na sala assistindo, prestando bastante atenção. O que ele disse, vamos resumir.
cada usuário desse aí, da hemodiálise, quando é atendido na fundação, custa em torno de R$ 1.700. Fico imaginando que esse valor seja por mês, né? R$ 1.700. Pelos cálculos do secretário, se esse mesmo usuário, utilizando o mesmo serviço, se ele for atendido numa clínica particular, esse mesmo usuário, para o poder público, tem um custo de aproximadamente 400 e poucos reais. Vamos arredondar para 500. Ora, perceba, se o raciocínio que motiva todo o Sistema Único de Saúde for apenas um raciocínio contábil, então vamos acabar com o sistema. Não é lógico? Porque eu imagino que não só na nefrologia essa lógica está posta. Se é assim na nefrologia, por uma questão de lógica, também deve se estender às outras especialidades, né? Então, se o raciocínio é só contábil, então vamos acabar com o Sistema Único de Saúde. Essa terceirização é algo que precisa ser muito mais debatida, muito melhor debatida. Tem que chamar o Conselho de Estado de Saúde, Conselho Municipal também. Vamos lembrar o que está acontecendo lá no Sudeste, com essas infecções relacionadas a pessoas transplantadas, pessoas que ficaram soropositivas em função do transplante, foram infectadas pelo vírus HIV. Isso aí é uma empresa, aquilo ali foi por causa de uma empresa terceirizada. Então, essa entrevista é muito interessante para a gente detalhar, esmiuçar. Não é brincadeira o que está acontecendo. E perceba, o usuário está defendendo o serviço que é oferecido pela Fundação Hospital do Acre. E o governo empurrando para as clínicas privadas. É um momento muito intrigante isso, merece muita discussão. Vamos teimando. Rio Branco continua com baixa cobertura vacinal e o descompromisso acaba trazendo prejuízos não só para a saúde coletiva. A prefeitura corre contra o tempo para não perder 80 mil doses de vacinas contra a gripe. A prefeitura de Rio Branco tem como meta chegar a 119 mil pessoas vacinadas. Por enquanto, foram apenas 36 mil. As vacinas vencem no final do mês de janeiro, mas como a procura é pequena, o medo é que milhares de doses se percam. E o pior, milhares de pessoas ficarem vulneráveis aos vírus das gripes, que podem chegar até quadros de pneumonia. E hoje, como é o Dia Nacional da Vacina, a gente traz esse alerta para os pais, para a população, que a vacina ela salva a vida. Então, é um alerta para os pais levarem seus filhos, levar a caderneta de vacina e aproveitar vacinar também toda a família. O Ministério da Saúde também está preocupado com a baixa procura pela vacina da gripe. Inclusive, abriu a vacinação para todos os grupos. Antes, eram apenas os prioritários. Mas outras vacinas também estão se acumulando nas geladeiras das unidades de saúde. A cobertura da Covid-19, por exemplo, chega a apenas 22%. A poliomielite ou paralisia infantil, a cobertura em Rio Branco dobrou no último ano. Saímos de 40% para 80%. Mas para garantir a erradicação da doença, a vacinação precisa alcançar 95% das crianças até 5 anos de idade. A tríplice viral, também para crianças, a cobertura alcançou 89% e a febre amarela 67%. Muitos pais voltaram a procurar as unidades de saúde para vacinar os filhos nos últimos meses. Com o fim de uma campanha anti-vacina que ganhou corpo com o governo Bolsonaro, os índices de vacinação voltaram a crescer. Mas ainda é preciso chegar às metas para garantir que muitas dessas doenças deixem de circular. A população mesmo está mais informada, né? O veículo de comunicação, as TVs, rádio, a informação foi passada e a população ela já está tendo essa consciência, né, que a vacina ela é eficaz e ela é necessária. O Brasil é o segundo país que mais realiza transplantes de órgãos no mundo, o que torna o sistema eficiente e seguro, mas o erro de um laboratório terceirizado no Rio de Janeiro
põe em dúvida essa eficiência. Em meio à recente repercussão por falhas em exames que levaram à infecção por HIV de 6 pacientes transplantados no Rio de Janeiro, o sistema de transplantes brasileiro tem sido questionado. Porém, especialistas garantem que se trata de um caso isolado e que o procedimento, na maioria dos hospitais, incluindo a Fundação Hospital do Acre, Fundacre, segue rigorosos protocolos de controle e segurança, assegurando a qualidade do processo desde a doação até o transplante final. O médico hepatologista Thor Dantas lamenta este triste episódio e explica o nível de segurança do tipo de tratamento. Todo o processo de segurança dos transplantes de órgãos e da transfusão de sangue, elas são regidas por normas e procedimentos nacionais. Todo o Brasil tem que seguir as mesmas normas. Em medicina, a gente lida com risco de acordo com a gravidade do que pode acontecer. A transmissão do HIV numa transfusão de sangue ou num transplante de órgãos é algo muito grave. Então, como a consequência é muito grave, as medidas para evitar têm que ser muito rigorosas. Isso envolve a testagem de todos os sangues a serem transfundidos e todos os pacientes que doam órgãos com exames capazes de detectar não só HIV, mas uma lista de infecções possíveis de serem transmitidas. Infelizmente, o que aconteceu no Rio de Janeiro parece ter sido uma quebra grosseira de protocolos, exames que simplesmente não foram feitos. Se você não faz o exame que tem que ser feito, você não detecta as doenças. Então, é algo na esfera criminal. Se você obedece os critérios e os protocolos estabelecidos para evitar a infecção do transplante, você consegue fazer o transplante com segurança. Tanto que, até hoje, ninguém nunca tinha ouvido falar de um evento como esse. Esse é um evento tão inesperado que nunca se ouviu falar. Considerado uma referência na região norte do Brasil em transplantes, a Fundacre segue um conjunto de normas internacionais estabelecidas pelas autoridades de saúde, como o Ministério da Saúde e a Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos. Antes de qualquer coleta, os potenciais doadores passam por uma triagem extensa, que envolve a análise de todo o histórico médico e a bateria de exames, como testes sorológicos e de imagens, para descartar doenças transmissíveis ou qualquer condição que inviabilize o transplante. É esse que é a meta. Risco zero de infecções como o HIV. Existem outras infecções envolvidas no transplante que, eventualmente, elas são possíveis de ocorrer porque elas têm tratamento e a gente lida com elas corriqueiramente. Ao sair do centro cirúrgico, o paciente vai para a UTI, é possível que ele tenha infecções por algumas bactérias dentro do ambiente de UTI e a gente lida com elas e a gente consegue controlá-las com os medicamentos que a gente tem. O que é inaceitável é o paciente receber, por exemplo, uma doença de Chagas no transplante de coração. O que é inaceitável é o paciente receber um HIV num transplante de fígado. Então, aquilo que é inaceitável, a gente tem que ter protocolos exigentes o suficientes para que essas infecções não ocorram. Então, isso está garantido no transplante. Você sabe que a gente é o segundo maior país que transplanta do mundo, só perde para os Estados Unidos. Nós temos um programa muito grande, muito robusto, muito sério de transplante no Brasil, salva muitas vidas e muito seguro. É preciso que se diga isso. Até o momento, a Fundacre já realizou 96 transplantes renais, 332 de córnea e 93 de fígado. E os próximos avanços nesse tipo de tratamento no Acre serão os transplantes intervivos, onde o paciente recebe do doador ainda em vida. Eu acho que um dos transplantes que a gente tem que, em breve, tá explorando no Acre, fazendo, é o transplante duplo, ao mesmo tempo transplantar fígado e rim, né? Alguns pacientes precisam desse transplante ao mesmo tempo. Um outro transplante que eu acho que está no nosso horizonte cada vez mais próximo é o transplante de fígado intervivos. Então, alguém que doa parte do seu fígado. Até hoje a gente no Acre só tem feito com doador falecido, mas é possível doador vivo também. É muito mais complexo o transplante, mas acho que está no nosso horizonte próximo. E acho que a gente, em breve, vai ter condição de fazer também um dos transplantes mais difíceis, que é o transplante de pâncreas também. Então, acho que é um crescente, o programa vai amadurecendo, vai ganhando experiência e a gente vai explorando as próximas etapas. Eu diria que esses três eu vejo pessoalmente como
as próximas etapas que o programa de transplante no Acre vai alcançar em breve. O caso do Rio de Janeiro, que está sendo investigado em pelo menos 5 tipos de crimes, dentre eles infração sanitária e associação criminosa, levantou questionamentos sobre a segurança dos transplantes. Mas o que se destaca na análise é que se trata de um evento isolado, que não pode definir todo o sistema de transplantes no Brasil. Esperar que esse evento fatal, triste e criminoso, volto a dizer, que aconteceu no Rio de Janeiro, não abale a nossa confiança num dos maiores programas de transplante do mundo, que salva vidas todos os dias no país, que cura doenças todos os dias no país, e aqui no nosso estado do Acre, que a gente continue motivado para ser doador, e para continuar salvando vidas. E lembrando, tudo isso que o Thor falou para a nossa equipe, tudo isso que ele está fazendo, essa reflexão toda, integra o Sistema Único de Saúde. O Sistema Único de Saúde é viável. Precisamos acreditar nessa lógica. Vamos teimando. E logo após o intervalo, ação integrada com o governo federal quer intensificar a presença de forças de segurança nos rios, que são estratégicos para o tráfico internacional de drogas aqui na região. Nós voltamos em instantes. Polícia Civil prende suspeito de estuprar 2 crianças e um adolescente em Rodrigues Alves. O estuprador seria tio das vítimas. A Polícia Civil, através da Delegacia Geral de Rodrigues Alves, realizou a prisão de Adson Saraiva por crime de estupro de vulnerável. Segundo o delegado Marcílio Laurentino, o caso começou a ser investigado no início de outubro. Representei pela prisão preventiva do suspeito, que em virtude do período eleitoral, saiu apenas essa semana o mandado de prisão. Imediatamente conseguimos localizar que ele estava em Rio Branco, mantivemos contato com a Polícia Civil de lá e infelizmente não conseguiram prender, mas recebemos a informação que ele estaria vindo para Rodrigues Alves. As crianças que vinham sendo abusadas acabaram contando para a diretora da escola onde estudam sobre os abusos. A diretora então procurou a Polícia Civil e denunciou o caso. Os relatos das crianças para a diretora da escola, são bem angustiantes. Ele ameaçava as crianças, informando caso elas denunciassem, arrancava a cabeça delas. E sempre exibia arma, usava uma faca também para ameaçar um dos adolescentes. De acordo com as informações levantadas pela polícia, o autor abusava de um menino de 11 anos há cerca de 2 anos, bem como teria abusado recentemente de um adolescente de 14 anos e de uma menina de apenas 10 anos. Os 3 menores seriam sobrinhos do estuprador. Inclusive a menina de 10 anos foi confirmada a conjunção carnal. E os 2 adolescentes não deu para confirmar porque um deles foi sexo anal e o outro foi sexo oral. Na manhã desta quinta-feira, o suspeito fazia a travessia entre Cruzeiro do Sul e Rodrigues Alves em uma embarcação, quando foi reconhecido por um agente de segurança que deu voz de prisão. O diretor do presídio visualizou ele na balsa, e imediatamente os policiais civis se deslocaram até o local e conseguiram realizar a prisão dele. Ele foi conduzido aqui para a delegacia, será ouvido agora, interrogado e será logo em seguida encaminhado para o presídio Manuel Neri. Secretaria de Estado de Segurança Pública e o comando do 9º Distrito Naval discutem detalhes de operações de combate ao tráfico que será realizada no Vale do Juruá. A Marinha vai realizar operações ribeirinhas no Vale do Juruá de combate aos crimes transfronteiriços, ou seja, tráfico de drogas, de armas, de contrabando, entre outros. Os detalhes da operação, bem como a implantação da Capitania Fluvial de Rio Branco, foram acertados em reunião na Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Acre nesta semana. Participaram do encontro, além do deputado Coronel Ulisses, autor da proposta, o comando do 9º Distrito Naval, sediado em Manaus, Amazonas, militares da Marinha, membros da Capitania Fluvial de Porto Velho, um representante do senador Márcio Bittar e também o secretário de Segurança do Acre. Recebendo a visita do nosso almirante, vice-almirante Lambert.
que está vindo para exatamente desenharmos um modelo operacional para a área do Juruá, com a participação, obviamente, da Marinha, né, dentro de não é nem um exercício de treinamento, é realmente uma operação para mostrar ali a presença da União, mostrar a presença do Estado, mais efetivo no combate dos crimes transfronteiriços que ocorrem nas vias fluviais aí da nossa grande Amazônia. No encontro, o deputado Coronel Ulisses destacou a capacidade operacional da Marinha no patrulhamento fluvial na Amazônia, notadamente no combate aos crimes transfronteiriços. Nós já estamos aqui há uns 3 ou 4 meses nessas tratativas, junto com a Marinha. Agradecer ao comandante da Marinha, Almirante Olsen, ao comandante dos Fuzileiros Navais, Almirante Chagas, ao Almirante Lamperti, que nos recebeu muito bem ali no estado do Amazonas. Tivemos a oportunidade de ver a capacidade operacional que a Marinha possui, e essa capacidade operacional e esse treinamento específico no que concerne ao patrulhamento fluvial, ao combate transfronteiriço, vai ser empregado aqui no nosso estado do Acre, principalmente na região do Juruá, que é onde nós temos ali uma fronteira com o Peru e com a Bolívia, que são os maiores produtores de cocaína do mundo. O vice-almirante João Alberto de Araújo Lamperti explicou que atualmente a Marinha já realizou atividades de assistência social às margens do rio Juruá e que agora fará uma atividade mais intensa para reforçar a segurança na região. Nós sabemos aí a questão da segurança pública, a questão dos crimes transfronteiriços e o rio Juruá, né, que é um rio importantíssimo para o país. Ele é penetrante no Amazonas, no Acre e também em países vizinhos, e a gente sabe que é uma atividade intensa. A Marinha já faz uma atividade de assistência social no rio Juruá, já é tradicional e vai continuar fazendo, e nós vamos acoplar agora uma patrulha um pouquinho mais intensa, mais coordenada com as nossas forças de segurança, para poder prever ainda mais aí a segurança e também a garantia da soberania do Brasil aqui no estado do Acre, tão valioso para nós. Há 4 meses foi solicitada à Armada a instalação de uma base de fuzileiros navais em Cruzeiro do Sul, mas por restrição orçamentária, a instalação do grupamento se tornou inviável na região do Juruá. Mesmo assim, a Marinha anunciou a realização de operações sazonais naquela região. Uma colisão entre 2 motocicletas na BR-307 em Cruzeiro do Sul resultou na morte de um homem e deixou um militar gravemente ferido. As vítimas foram socorridas e levadas ao hospital do Juruá, mas apenas um sobreviveu. O acidente aconteceu por volta das 7 horas da noite em um trecho da BR-307, próximo à colônia Santa Maria. Alex Paiva de Souza, de 35 anos, que morava na região, e Frederico de Lima Cerqueira, de 20 anos, militar do Exército, colidiram de frente enquanto pilotavam suas motocicletas. Ambas as vítimas, tratava-se de 2 motocicletas que colidiram frontalmente. Uma vinha sentido 307, Boca da Alemanha, a outra sentido contrário, Boca da Alemanha 307, e colidiram. Uma das vítimas, infelizmente, não resistiu aos ferimentos, vindo a óbito. Segundo informações levantadas pela Polícia Militar, um dos condutores da motocicleta dirigia na contramão e acabou colidindo contra outro veículo que seguia no sentido contrário. Alex Paiva não resistiu e morreu pouco depois de dar entrada no pronto-socorro do Hospital do Juruá. Já Frederico Cerqueira teve uma fratura no braço e encontra-se em estado grave. A equipe que foi na frente pediu apoio da viatura avançada, né? Nós chegamos lá, interceptamos a viatura que já estava lá e nos deparamos com um paciente realmente extremamente grave, TCE gravíssimo, outro paciente também com possível TCE. A gente conduziu esse paciente para dentro da viatura, manejamos ele na viatura, tentamos avançar com vias aéreas para dar um suporte melhor para esse paciente. E ao chegar no hospital, infelizmente, um deles não resistiu por conta da gravidade do acidente, um acidente muito traumático, o paciente politraumatizado, possivelmente sem a proteção necessária, que é o capacete, e tinha fratura na face, fratura no tórax, fratura de traqueia, era um paciente bastante grave mesmo. A informação que temos é que o outro paciente continua no hospital em estado grave.
E ainda hoje, auxílio-doença pode ser pedido pelos Correios agora. Saiba como, logo após o intervalo. O auxílio-doença pode ser solicitado nas agências dos Correios. O trabalhador registrado, quando de forma temporária fica incapacitado para exercer as atividades habituais por um prazo superior a 15 dias, tem acesso a um benefício pelo INSS. Para dar entrada no requerimento, além de toda a documentação, era preciso ainda agendar uma perícia presencial com um médico credenciado. Mas a partir de agora, graças a uma parceria firmada pelo governo federal, o requerimento do benefício por incapacidade temporária, o antigo auxílio-doença, também pode ser feito diretamente nas agências dos Correios. A fase piloto foi realizada em 2 capitais da região Nordeste e desde a última terça-feira foi regulamentada. Com isso, mais de 2.600 agências dos Correios em todo o país já estão aptas a realizar o procedimento de entrada da solicitação. Você se dirige à agência dos Correios, nós vamos digitalizar toda a documentação, os atestados devidamente identificados, legíveis, dentro do prazo de validade de 90 dias, com afastamento de até 180 dias. Esse tipo de afastamento não necessita de uma perícia presencial, justamente para facilitar o atendimento da população que necessita se afastar e para economia de prazos. Para dar entrada no pedido do benefício, o segurado precisa ser contribuinte da Previdência Social, cumprir carência de 12 meses e apresentar atestado médico. Este documento precisa conter o nome completo do segurado, a data não superior a 90 dias do requerimento, o diagnóstico ou código de classificação internacional de doença, que é o CID, a assinatura eletrônica e a identificação do profissional emitente, a data de início do repouso ou do afastamento e o prazo estimado necessário. A expectativa é de que essa nova forma de dar entrada no requerimento facilite o acesso de alguns segurados, entre eles quem mora nas regiões onde não existe atendimento presencial do INSS ou que não tenha familiaridade com o uso do aplicativo. Segundo um levantamento feito pelo Ministério da Previdência Social, as solicitações de benefício por incapacidade temporária representam 78,66% dos benefícios concedidos pelo INSS. Esses dados também apontam que, de julho de 2023, quando o ateste médio foi reformulado, até setembro deste ano, cerca de 4.055.000 requerimentos foram feitos, com quase 2.035.000 deles concedidos. Nós temos hoje 19 agências já habilitadas para recebimento. Semana que vem nós vamos estar com todo o estado já habilitado para recebimento dessa documentação. E a população que está necessitando desse serviço, ela pode iniciar o serviço através do telefone 135 do INSS e trazer a documentação aqui nos Correios, no prazo de 5 dias, né, que é o prazo exigido pelo INSS, ou pode iniciar o pedido na agência aqui dos Correios. Um incêndio destruiu 2 casas de madeira no conjunto habitacional Vale dos Buritis, em Cruzeiro do Sul. A equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada e conseguiu evitar que as chamas se espalhassem para outras residências. As chamas começaram por volta das 2 horas da tarde, atingindo as 2 casas, segundo o comandante do Corpo de Bombeiros, capitão Josadaque Cavalcante. Quando a guarnição chegou no local, uma das casas já estava completamente destruída, enquanto a outra foi parcialmente atingida. E no local haviam ali 5 residências muito próximas umas das outras, todas em madeiras. Uma residência por onde iniciou o incêndio já estava totalmente consumida pelo fogo. Então as equipes se distribuíram no sentido de proteger as residências vizinhas ali que estavam sendo ameaçadas pelo fogo da primeira residência. Os moradores das casas conseguiram retirar alguns móveis e pertences antes que o fogo avançasse. Na Casa dos Fundos, o incêndio consumiu tudo e nenhum objeto pôde ser salvo. Então, ao todo, ali, a equipe conseguiu ali resguardar 3 residências por completo, que estava bem próximo, inclusive o incêndio chegou ainda
a atingir algumas roupas que estavam próximas e também a parte da parede da residência. E outra residência que ficava mais próxima de onde começou o incêndio, chegou também a ser atingida pelo fogo e parte da residência, ali a cozinha e a parte de um banheiro, também foi consumida, mas a equipe conseguiu extinguir o incêndio antes de ele consumir essa segunda residência. Então, todos os esforços foram nesse sentido, de salvaguardar as residências próximas e também auxiliar os moradores ali na retirada dos móveis da residência que já começava também a entrar em combustão. Moradores relatam que o dono da Casa dos Fundos estava ausente no momento do incêndio. As causas do fogo ainda estão sendo investigadas. O que as equipes de combate observaram lá no momento do combate é que existia muita fiação, muito fio solto, então isso poderia ser uma causa do incêndio, mas a gente não tem essa informação exatamente devido ao momento em que a guarnição chegou no local, a residência já estava toda consumida pelo incêndio, a gente não teve essa possibilidade de saber se começou pelo cômodo de trás, se pelo cômodo da frente e também os reais motivos do incêndio. E veja a seguir, trabalho da Defensoria garante que método de concepção sem mediação de clínica de reprodução seja reconhecido em caso de dupla maternidade. Voltamos já. Defensoria Pública do Estado do Acre garante o reconhecimento de dupla maternidade para casal homoafetivo em decisão judicial aqui do Estado. De acordo com a Defensoria Pública do Acre, este é o primeiro caso no estado onde uma criança é registrada por duas mães. A decisão favorável à dupla maternidade garantiu a correção do registro civil da criança, nascida por inseminação caseira. A sentença foi proferida no dia 25 de setembro deste ano pela Vara de Registros Públicos de Rio Branco, após uma ação movida pela Defensoria. De acordo com Jamile, mesmo buscando orientação do órgão com antecedência ao parto, para que após o nascimento não houvesse qualquer problema com o registro, foram várias as tentativas até alcançar de fato a correção do documento. Segundo ela, o principal empecilho alegado pelo cartório era a falta de um laudo médico sobre o procedimento utilizado para a concepção. Como eu e minha esposa optamos pelo método conceptivo de inseminação caseira, que apesar de não ser proibido por lei no Brasil, mas ele é um método pouco reconhecido e não tinha respaldo suficiente, para o cartório para chegar e fazer o registro de dupla maternidade de duas mães que fizeram uma inseminação caseira, Apesar que a gente teve todo o acompanhamento médico antes da concepção, A gente foi com a ginecologista obstetra, Paula Moraes, ela nos atendeu, fez todo o meu tratamento para uma futura gestação. O método conceptivo escolhido foi de responsabilidade minha e da minha esposa, mas mesmo assim, após a concepção, a doutora Paula nos acompanhou no pré-natal e no pós-parto inteiro. O procedimento utilizado pelo casal é realizado no ambiente doméstico, utilizando sêmen de um doador. E é uma alternativa mais acessível financeiramente para muitos casais, especialmente aqueles que não possuem recursos para realizar o tratamento em clínicas de reprodução assistida. Quando se trata de uma inseminação caseira, não há regulamentação legal para isso. Porque quando é numa clínica especializada, onde tem um laudo médico, a pessoa vai ao cartório e consegue registrar, porque apresenta os requisitos legais. Nesse caso, como é questionável a inseminação de forma caseira, é preciso buscar o acesso à justiça através do pedido no Poder Judiciário. De acordo com a mãe, o impeditivo trouxe diversos transtornos na assistência à criança. A primeira dificuldade foi de fazer o plano de saúde dela, porque ela precisava da consulta dos primeiros 10 dias, então ela não tinha um CPF, E ela não tinha um registro de nascimento, então a gente não conseguia fazer essa consulta dela. Por isso, exatamente por conta disso, que a gente entrou em consenso, eu e minha esposa, de registrarmos ela somente no meu nome, que sou a mãe parturiente, para ela poder ter esse acesso inicial à saúde.
Então esse foi o primeiro impasse. Na sequência teve também a questão de que ela não tinha os direitos relacionados, que a minha esposa trabalha numa empresa que dá os direitos para os filhos, né? Então, assim, ela acabou não tendo esses direitos inicialmente. Diante da recusa do cartório, a Defensoria Pública entrou com uma ação judicial para corrigir o registro e garantir o reconhecimento pleno da dupla maternidade. A argumentação da Defensoria foi a de que a negativa feria os direitos fundamentais da criança, incluindo o direito à filiação, ao nome e à identidade familiar. O juiz responsável destacou que não há impedimento legal para o reconhecimento da dupla maternidade, mesmo em casos de inseminação caseira, e que a união do casal deve ser plenamente reconhecida. O que se deve resguardar é o direito da criança, o interesse da criança. A criança está num lar, né, regulamentado, com afeto, com amor, e numa família, né, organizada, que quer cuidar, que quer abraçar, então não há problema algum. É uma família. Para a Defensoria e principalmente para a família, a decisão é uma vitória importante para a proteção dos direitos da criança e para a luta pela igualdade de direitos. Nós passamos 3 meses aflitas, pensando, será que a gente vai conseguir por conta da dificuldade, né? Não é uma coisa tão fácil no nosso caso. Foi um dia muito feliz pra gente, né? A Melina ganhou um presente do Dia das Crianças, a certidão de nascimento com o nome das 2 mães. Agora é só felicidade, né? Minha filha está registrada com o nome das 2 mães, já que a gente tem um relacionamento já longo, já somos casadas, então era tudo que eu queria, que ela tivesse o direito dela de família, né? Estamos avançando, que bom. E assim nós terminamos esta edição. A você uma boa noite e até amanhã.